Bem, antes de mais gostava de agradecer a presença de todos e esperar que o tempo que vamos passar aqui todos seja proveitoso. Este é o primeiro debate de uma série de 5 debates que vamos realizar dentro do âmbito do debate de perspectivas, e hoje vamos focar na prestação social, qual a sua efetividade. Gostava de pedir que façam o máximo de silêncio possível e que participem de forma ordeira, mediante as formas de participação existentes. Têm inscrição naquela folhinha, em que basta colocarem o vosso nome e se não chamados através da ordem que lá está, ou podem levantar o dedo a seguir às participações dos oradores. Em alguns momentos do debate vão ser tiradas fotografias e vai ser registado vídeo, serão utilizadas para fins da unidade curricular, em que temos que fazer projetos intermédios e um projeto final. Vão ser utilizados apenas e exclusivamente para isso, e quem quiser não ser registado, quem quiser que essas imagens não sejam utilizadas, pode nos dizer e não serão. Porquê é que esta iniciativa é importante? Primeiro porque, um pouco por toda a sociedade, nós sentimos que ela está, eu não quero dizer a definhar, mas pelo menos a nossa participação na democracia está a diminuir, e isso é factual, não é uma posição nem de esquerda nem de direita. Estamos cada vez mais longe, pelo menos do espírito de abril e de reivindicar aquilo que é um ataque a alguns direitos que foram conseguidos nessa altura. Assim, nós pretendemos dar voz à comunidade académica. Queremos que quem se manifeste, quem tem uma opinião a dizer, o possa fazer, e queremos disponibilizar pelo menos esse espaço. Essa será sempre uma mais-valia. Os dois oradores de hoje são o Pedro Cardoso, que tem 21 anos, e o Ricardo Martins, tem 19, mais novinho. Eu vou ser o moderador do debate e vou, além de tentar controlar as participações, ressaltar aquilo que mais importante é dito, as ideias principais, para fazer uma espécie de sumo. Assim sendo, dentro do tema da prestação social, qual a sua efetividade, nós definimos 5 subtópicos, por assim dizer, para que o debate não descamba. Temos as formas de protesto, através de manifestações, abaixo-assinatos e greves. Exemplo disto é o que se lixa a Troika, que tem tido uma divulgação mais nacional. A militância política e partidos. De que forma é que nós interagimos com a classe política, o que é que achamos dela e se vale a pena ainda ser militante de algum partido. É uma questão que se pode colocar até. Associações e grupos independentes. Quando existem grupos de pessoas que não se sentem representados pelas associações já criadas ou pelos sindicatos. E aquele que será o tema mais difícil, talvez, são as nuances sociais e económicas por trás desta contestação. O que é que nos levou aqui e o que é que faz com que cada vez mais as pessoas sejam contestatárias da classe política e das condições económicas e sociais. Sem mais delongas, gostava de pedir ao Ricardo que comece a sua intervenção, sendo que vai durar 5 a 7 minutos, ou se ele se estender, eu depois aviso quando tivesse terminado. Para começar, eu acho que vai ser importante, não vai ser algo de novo, mas é importante contextualizar e até explicar como é que surge a contestação. A verdade é que nós vivemos num regime democrático em que, felizmente, não existe qualquer problema com as eleições, têm sido livres já há algum tempo. Não assim tanto, e é um facto que a nossa democracia ainda é muito jovem. Também o é a contestação, pelo menos a contestação livre, e isso também tem importância para o tema. No entanto, nós vivemos numa sociedade da comunicação em que há informações, há participação das pessoas, as pessoas podem estar atentas às informações e recebem diariamente, neste caso, as políticas de certos partidos, governantes, etc. No entanto, nada nos garante que a eleição que nós fizemos, que as pessoas que nós elegemos,
durante esse período, é de 4 em 4 anos, é muito tempo, não se desviem das propostas originais e que não há maneira de saber se vão ao encontro ou de encontro às nossas expectativas quando os elegemos. E eu creio que aí começa a contestação. Há várias formas de o fazer, desde os abaixos assinados, desde os protestos públicos, na rua, mas é uma forma das pessoas mostrarem descontentamento, que não é isto que querem, não é isto que esperavam, e que há outros caminhos a seguir, e é isso que as pessoas pretendem mostrar quando saem para a rua. Nós, se calhar, começar por mencionar, tal como os textos que coloquei no blog, contestações que realmente tiveram efetividade e que, de certa forma, são exemplo de manifestações que nós, hoje em dia, devemos seguir. Obviamente, também como o André já referiu, eu sou muito a favor destes protestos. Não ando há muito tempo nisto, mas concordo claramente. E, assim sendo, falava logo de uma contestação, por acaso, de estudantes, e nós, enquanto estudantes, teremos de viver acrescido para saber mais sobre esta manifestação, e foi em 1962, ressalvar que estávamos em ditadura, 1962, estávamos em ditadura e qualquer ajuntamento era categoricamente proibido tanto pela polícia como inclusive a polícia política, a PID, que, como nós sabemos, prenderam muitas pessoas nos campos, em prisões de Portugal, mas não só, em piores. E nós temos de ter isso em consideração, que quando estes estudantes, o movimento estudantil começou em Coimbra, depois vai se alastrar para Lisboa, nós temos de ver que não era fácil contestar e era certo, e aconteceu, a repressão policial. Nós mais tarde podemos falar da repressão em manifestações mais recentes, mas aqui era indiscriminada, não havia qualquer preocupação com os estudantes. Inclusive neste ano vão ser presos mais de 150 estudantes. Isto é impensável, porque eles apenas estavam a manifestar porque queriam celebrar o Dia do Estudante, que curiosamente é dia 24 deste mês. E essa manifestação parece que não, isto hoje em dia pode ser muito irrisório, mas levou à admissão do reitor da Universidade de Lisboa. Era o Marcelo Caetano vai ser também chefe do governo, e conseguiram, através das greves, do período de luta académica, fazer com que este reitor se demitisse, com as pressões públicas. Foi uma conquista e deve ser lembrada e mais estudada, aliás, nas escolas e não só, e relembrada somente agora que estamos a aproximar do Dia do Estudante. Outra muito mais famosa e que não foi em Portugal, é mais 68. Era impossível não mencionar, mais 68. Em que também começou pelos estudantes, mas teve um papel, alastrou-se para toda a sociedade, para vários quadrantes, para os trabalhadores, e resultou no governo não caiu, porque depois há sempre outras. Quando há uma reação, há sempre uma contra-reação, e não caiu, mas foi conseguido o aumento de salário, o salário mínimo é cerca de 10%, 35%, e aumento dos salários em 10%. Isto é significativo e é mais um dos exemplos que nós temos de mencionar. Por fim, seguindo. Mais recentemente, nós deparamos com manifestações, com contestações públicas, e algumas delas, antes de passar para as grandes, por exemplo, a de 2 de
de março, em que estavam milhares ou milhões, depende dos números que nós queremos falar, milhões de pessoas na rua, por exemplo, falando nas greves muito mais localizadas. Ou seja, da CP, dos transportes públicos, são se calhar aquelas que têm mais impacto, e há um motivo para que assim o seja. Ainda assim, algo que é relevante é que essas manifestações muitas vezes não são bem compreendidas pelas pessoas. E nós, enquanto estudantes da comunicação, também teremos de ter atenção ao papel dos meios de comunicação quando tratam estas manifestações. Então, para terminar, acho que é um período de teremos de refletir, porque nós não poderemos considerar que quando os trabalhadores ou os sindicatos fazem greve, eles estão a perder um dia de salário, e muitos deles, é evidente que a função pública tem sido, aliás, o Estado Social é um alvo dos preferidos das políticas que temos vivido já há algum tempo, e nós temos que pensar que estas greves, quando afetam as pessoas, devem afetar, e nós devemos, se calhar, parar e pensar porque é que os motivos da luta. Não é só a notícia sobre o trabalhador que não conseguiu chegar ao trabalho a tempo porque não havia transportes, não é só a pessoa que nem pôde, se calhar, ir para o trabalho. Nós temos que pensar também naqueles que estão a ser alvos de corte, os direitos, os benefícios estão a ser retirados, e nós devemos pensar nisso e tentar, se calhar, refletir e, quiçá, se concordarmos, não é? Juntarmos à luta, porque quando for coletivo tem muito mais impacto, e a função pública, os trabalhadores dos transportes públicos também merecem a nossa atenção. Não é só quando são manifestações que para contrariar medidas que afetam toda a população. Também temos que pensar nestas greves mais centralizadas, mais localizadas, e tomar atenção, tentar ver os dois lados. Não é só, como digo, às vezes a comunicação não ajuda e dá-nos uma ideia errada do que é que são os protestos. Portanto, neste aspecto, acho que é isto. Muitas coisas importantes que ele já referiu, eu vou tentar fazer uma soma do que os dois disseram a seguir. Para já introduz o Pedro, que nos vai dizer porque é que não acha que seja assim tão efetiva a contestação. Sim, a minha opinião é que atualmente, e vou falar só do presente, as manifestações não estão a ser eficazes, pelo menos como eu desejava. Concordo com o Ricardo que, a nível histórico, o Maio de 68 e 62 foram conquistas muito importantes, entre várias outras, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e eu não sou contra a contestação social, aliás sou a favor tanto das manifestações como de outras formas de protesto, e acho que as pessoas têm toda a legitimidade para o fazerem, e inclusive eu próprio digo que estou grato a várias pessoas que lutaram pela conquista de direitos democráticos, e apesar de não achar que esteja a ser efetiva, eficaz, acho totalmente legítimo, e quem põe em causa essa legitimidade não é democrático, na minha opinião. Bom, o país está de pantanas, o país está moribundo, por isso é que se vê as várias manifestações, as várias greves, praticamente diário. Eu li isso no jornal, não sei especificar qual, mas a média é que é uma manifestação por dia, e isso tem de ser escutado, as pessoas têm de ser ouvidas, e nesse aspecto concordo com o Cavaco Silva, apesar de não achar que seja um Presidente da República capaz. Concordo quando diz que deve-se escutar as pessoas. É uma falha do governo enorme em não escutar as pessoas,
Escutar no sentido de quando se apela à admissão da Troika, ou à admissão do Governo, ou se lixa a Troika, não digo se calhar escutar no sentido literal da palavra, mas não passar em branco, porque acho que fica muito mal e é errado. Bem, falando um pouco das manifestações mais recentes, eu sou tenho um bichinho, digamos assim, pela manifestação que se lixa a Troika. Primeiro, para começar, acho que quando se diz a partidária, eu já disse isto a várias pessoas, inclusive na aula, quando se diz a partidária, em que a maior parte dos fundadores do movimento são do Bloco de Esquerda, pertencem ao Bloco de Esquerda, acho que há um pretenciosismo por parte dessas pessoas em querer tornar o movimento a partidário. Por isso... com que? Com que beneficia o partido? Acho que é pelo menos o benefício mais claro dessas pessoas. Depois, pelo título, que se lixa a Troika. Bem, nós temos que ver que a Troika não é nenhum bicho-papão. Eu acho, na minha opinião, não é nenhum bicho-papão. Eu acho que a Troika vem-nos ajudar, e quando se diz que se lixa a Troika, e há várias pessoas que dizem, pois, mas isso é um título e um título não reflete, digamos, o movimento todo. Mas o título é o título, e um dos objetivos, claro, é que se lixa a Troika, desse movimento. E eu acho que a Troika não se pode lixar da Troika, porque a Troika é que nos dá o financiamento. Se nós não temos esse financiamento, nós vamos à falência, claramente quando falta. Porque nós vivemos durante, após o 25 de Abril, tanto os partidos do arco do poder, PS, PST, CDS também pode-se considerar de certa maneira, viveram acima das possibilidades. O PIB, a despesa pública, não foi sempre disparando e o PIB foi sempre diminuindo. Por isso acho que há um desgoverno total desta política portuguesa, e eu não estou particularmente contente de nada, em nada mesmo, com este governo. Acho que este governo tem coisas positivas e tem coisas negativas, obviamente, mas também não estou satisfeito por ser contra algumas manifestações. Não quero dizer que seja não quero dizer que seja a favor do governo. Eu enunciei aqui, digamos, os principais problemas destes movimentos. Eu acho que são vagos em ideias, e há uma inexistência de linhas orientadoras específicas. Eu posso, digamos, exemplificar com um novo movimento que vai haver do ensino superior, em que grande parte do folheto dedicam 5 linhas à nossa proposta. A nossa proposta. Isto evidencia uma falta de propostas. E tem uma grade. E a proposta, passo a citar, se se aplicar uma supertaxa de 10% sobre os dividendos de grandes lucros distribuídos aos acionistas, o Estado arrecadará 1.665 milhões de euros. Eu acho que é uma proposta, concordo com a proposta, mas não é suficiente, e é um bocadinho, como eu disse, algumas pessoas é um bocadinho misturar alhos com bugalhos, misturar o ensino com a grande riqueza, se bem que eu concordo com esta proposta. No entanto, acho insuficiente. E no que toca aos objetivos, são muito vagos. É quando as pessoas dizem que temos que diminuir o desemprego, temos o desenvolvimento económico tem que aumentar, tem que haver um desenvolvimento económico, aumento de exportações, mas isso é tudo muito vago, são ideias tudo muito vagas, e não há uma linha concreta do que as pessoas querem. As pessoas sabem o que querem em maneiras gerais, mas não há especificidade nos pontos. Falando um pouco dos partidos políticos, como eu disse, acho que partidos políticos não são competentes nem são capazes, tanto de estar no governo como os da oposição. E quando há pessoas que dizem, bem, votamos sempre nos mesmos, é verdade, votamos sempre PS, PSD, maioritariamente,
mas eu pessoalmente, por exemplo, nunca iria votar PCP porque não é questão de mas ele nunca esteve no governo, nunca demos a oportunidade, não sabemos o que é que poderá fazer depois, mas eu nem quero saber o que é que ele poderá fazer porque eu não concordo com os ideais e com os princípios basilares do partido. Por isso, acho que a partir daí, quando eu não concordo com os ideais, nunca é uma alternativa para mim. Para mim, e quando digo para mim, para outras pessoas. Acho que os partidos deviam se reformular, devia haver uma reformulação dos partidos, devia-se estabelecer identidades claras. No caso do Bloco de Esquerda, não sabe muito bem onde é que eles andam, o próprio PS também não sabe bem se teoricamente é a esquerda, mas adotam políticas de direita, por isso não há uma identidade clara dos partidos. Tem que haver um plano estratégico linear e transparência. Acho que há uma falta de transparência enorme nos partidos, há corrupção, há conflitos de interesses, há promiscuidade, e isso tem que ser debatido, tem que ser discutido e tem que ser abolido, essa falta de transparência. Concordo com o Ricardo quando diz que tem de haver o plano eleitoral tem de ser, pelo menos as linhas mestres têm de ser seguidas, tem de haver um seguimento do plano eleitoral, porque senão acontece, prometem uma coisa, ganham as eleições e depois não fazem nada do que prometeram. Porém, deve haver uma flexibilização do plano eleitoral, porque tanto a economia como a política, como a vida social, é dinâmica, as coisas mudam. O que pode servir hoje pode não servir amanhã. Por isso acho que não se deve, temos um plano eleitoral, temos um guia, mas não nos podemos centrar nesse guia e fazer tudo. Daqui se calhar a um ano tem que se adotar coisas diferentes porque a sociedade muda. E gostava só de acabar dizendo duas coisas. Eu acho, e isto aqui é bem patente nesta sala, que há um divórcio das pessoas, não só dos jovens, mas das pessoas com a política. Isso é evidente. Tenho aqui 3 gráficos do POP e do Pordata, que é Portal da Opinião Pública, onde nos últimos 10 anos a confiança nos partidos políticos, e quando eu digo partidos políticos posso colocar Assembleia, a Presidente da República, etc., anda à volta de 20%. A confiança é muito, muito pouco, há pouca confiança nos partidos políticos e, curiosamente, e eu não tinha bem a noção destes números, nas últimas eleições presidenciais, a percentagem de abstenção foi maior do que a percentagem de votantes. Eu acho isto completamente ridículo e absurdo, porque as pessoas contestam, mas um dever fundamental, porque hoje em dia fala-se muito em direitos. Toda a gente tem direitos, toda a gente reclama os seus direitos, depois já há tal questão, e depois podemos abordar mais à frente, dos direitos adquiridos, no qual acho que muita gente, a realidade mudou, o Estado é muito pesado, tem que haver uma reformulação do Estado Social, acho que isso é evidente. Nas últimas eleições presidenciais houve cerca de 4 milhões e meio de votantes e 5 milhões de abstenção. Acho que isto explica muita coisa do que se passa na política e na sociedade portuguesa. Só acabar com duas questões depois para o Ricardo poder responder. No texto do Ricardo, que ele colocou no blog, houve 2 coisas que me saltaram à vista, apesar de quase na totalidade e principalmente no plano histórico eu vou concordar com o Ricardo, que é, o Ricardo diz que o Herménio Carlos, que é da CGTP, o secretário-geral, ele pertence ao Comitê Central do PCP, e o Ricardo diz que não há conflito de interesses. Eu acho que há um claro conflito de interesses e toda a gente, ou pelo menos muitas pessoas sabem que a CGTP e o PCP, não só por este facto, estão muito ligadas entre si, há uma promiscuidade muito grande entre estas 2 entidades e eu acho que gostava que depois o Ricardo nos explicasse o porquê de não haver falta de conflitos de interesses. E outra é o Ricardo afirmar que o maior partido de esquerda é o PCP. É falso, não há dúvidas quanto isso, porque o maior partido de esquerda é o PS. Mesmo é tal coisa que podemos considerar o PS de direita,
Se calhar na prática, talvez, mas em teoria não. E depois, ok. Ok, bom, não conseguiu, falaste um bocado mais de tempo do Ricardo e tudo, por isso tem que compensar a seguir. Tentando resumir as coisas mais importantes que foram ditas agora, antes de vos dar a palavra, o Ricardo começou por contextualizar a contestação que existe. Falou de eleições democráticas, disse que, e é verdade, a democracia está há pouco tempo em análise, não existe assim, não temos já 50 anos, quase 50 anos de democracia. E que a contestação também não está presente há assim tanto tempo. E, segundo ele, não existe um vínculo entre as promessas eleitorais e a governação propriamente dita. Não há nada que comprometa os políticos. E daí as manifestações. É para esse ponto que ele partiu. Dentro das duas manifestações mais importantes que ele referiu foi a mais de 68, com consequências do aumento do salário mínimo de 35%, e a contestação de estudante de 62, referindo que o dia do estudante está presente e que isto levou à admissão do reitor de Lisboa, depois Presidente da República, Marcelo Caetano. O Pedro começou por dizer que as manifestações não são eficazes. E, embora concorde, em parte, com aquilo que o Ricardo disse, o Maio de 68 trouxe, de facto, benefícios e que, a longo prazo, isso se pode trazer benefícios. Ainda assim, ele fala que há manifestações e movimentos que se dizem partidários, mas que na volta não são. Nomeadamente o que se diz a troca, que ele criticou também veemente. Existe um desgoverno total da política. Desgoverno é uma palavra-chave aqui, o que leva ao descontentamento das pessoas. E alguns movimentos não têm linhas orientadoras. Além disso, as promessas que também fazem são vãs. E para rematar isto tudo, para ele, nem o governo nem a oposição são de facto credíveis. Ora bem, quem é que pretende? A Marta tem ali já a palavra, e depois vou passar a palavra ao Ricardo também, porque foi interpelado pelo Pedro. Se o Pedro quiser reter, também terá a oportunidade. Ok, Marta. Olá, questões o pastor aqui também foi Aquele está só a desculpa, já está? Quero felicitar pela iniciativa, porque acho muito importante haver iniciativas dessas a nível de ensino superior. Devia começar mais cedo, mas os jovens, tal como o Pedro disse, não são desinteressados. Depois gostava de pegar uma coisa que o Ricardo disse, que as manifestações são mal cumpridas. E é verdade, na minha opinião, eu concordo com o Ricardo, e isto vai soar um bocadinho suspeito, porque os meus pais são dois funcionários públicos, mas tenho-me deparado com o facto de muita gente que não tem a noção do que está a acontecer e diz que os funcionários públicos não se podem queixar da diminuição dos salários ou da perda de certas regalias, porque durante muitos anos tiveram imensas regalias. É verdade, tem algumas regalias, temos um sistema de saúde bom, que é a ADSE, que, exatamente, qualquer dia vai acabar, nós estamos todos à espera, mas eu acho que, o que eu quero dizer é que eu acho que as pessoas não têm noção daquilo que dizem, quando dizem que a função pública tem muitas regalias e que não se podem queixar. Eu acho que as pessoas, principalmente da nossa idade, acham que a função pública é o topo, ganham imenso dinheiro e é mentira. Eu, como já disse, filha de dois funcionários públicos, sei perfeitamente que meus pais não são ricos, tiveram um corte significativo no ordenado mensal, mas é isso que eu quero deixar na minha opinião, que as pessoas não têm noção daquilo que tem em relação principalmente à função pública. A opinião pública fala, mas não está tão informada como devia. Exatamente. Ok. Quem é que quer falar mais? Pode ser É sim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 pontos. Tenho de reduzir ou posso falar de todos? Podes falar. Então, já que a Marta falou nas regalias da função pública, eu também tenho pais que são professores, mas muita gente fala das regalias da função pública, mas se repararem bem, a maior parte das pessoas que fogem ao fisco não são as da função pública. Se
porque esses não têm margem para fugir, mas o privado só vê a parte deles. Foi a mesma questão com os subsídios, quando foi a função pública, tudo bem, mas quando chegou ao privado, calma ali, que isto já não está a soar bem. E depois, tu falaste no facto das manifestações serem eficazes? Não, são mal compreendidas. O Pedro referiu que as manifestações não são eficazes. Não são eficazes, ok. O que eu queria dizer também é, em relação ao movimento que se diz a Troika, que o Pedro referiu que, por os fundadores serem do Bloco de Esquerda, depois há um conflito de interesses. Eu, na minha opinião, não considero isso, porque acho que o Bloco de Esquerda está simplesmente a tomar uma posição, que já é, mas ao tornar um movimento partidário, isso chama pessoas que não têm nenhuma filiação partidária ou simpatia, até porque se viu na última manifestação que há mais gente a manifestar-se através do movimento que se diz a Troika do que quando realmente os sindicatos, porque os sindicatos, esses sim, neste momento, têm os maiores interesses. E o Pedro também referiu, vai ser o meu alvo, que a Troika financia-nos e por isso nós não podemos reclamar e tudo mais. Eu não concordo, porque, ponto número 1, as medidas que a Troika tomou nos outros países, até em nenhum país resultou, pelo contrário, e eles não têm noção de como é das coisas, assim, as coisas variam de país para país. Eles não podem tomar uma posição em Portugal que tomaram, por exemplo, na Irlanda. Bem, não interessa. Ou, por exemplo, na Grécia, as populações são diferentes, a maneira de pensar é diferente. E acho que, eu neste momento penso, nós para que é que temos um Presidente da República? Ele, assim, na minha opinião, ele não faz nada, não diz nada de jeito e ele não manda nada, ele está ali só para ganhar dinheiro. Porque a Troika neste momento é que está a mandar. E a seguir, vá, ainda nem entramos por aí. Mas eles não acho que nós temos direito a reclamar com a Troika, sim, porque é verdade que não são só eles que tomam determinadas medidas, o Governo também tem a sua culpa porque põe em prática o que eles querem. Mas acho que sim, podemos e devemos mostrar a nossa satisfação contra a Troika. Indignação. O quê? Indignação. Exatamente. Depois, falaste também no facto de se falar que se votam sempre nos mesmos e que, pronto, eu compreendo a tua parte, que não vês na oposição nenhuma alternativa. Mas a minha forma de pensar é, ok, por exemplo, estou descontente com este governo. Nas próximas eleições vou votar no PSD, ok, então vou votar no PS. Mas o PS fez a mesma coisa, foi o PS que assinou o memorando também. Eu não considero uma alternativa. Por isso eu penso que um desses dois vai ganhar, ok. Eu acho que neste momento e nos próximos anos isso não vai mudar. Mas se as pessoas... Eu acho que, por exemplo, eu não posso dizer que concordo com todas as medidas do partido. Eu acho que todos os partidos têm coisas más e boas. Uns têm coisas boas e outros que não. Mas eu penso, se eu quero fazer a diferença nas eleições, eu vou votar num partido, ok, sei que ele não vai ganhar, mas eu sei que se mais gente votar nesse partido, que sem ser PS, PSD e CDS, esse partido na Assembleia vai ter mais poder e vai poder combater certas medidas que nos indignam. Pelo menos tentar. Depois, em relação às eleições, eu também tenho uma crítica a fazer.
em geral aos portugueses, porque eu acho que eles vão muito pela este aqui sabe falar, então vou votar nele. E muitas vezes, depois de ser elegido um governo, reclamam de coisas que vinham no plano eleitoral. Então, mas vão votar num partido e não vão ler o plano eleitoral sequer. Eu acho que isso não tem lógica nenhuma. Assim, se concordam, concordam. Não concordam, ok. Outra questão é eles dizerem que vão fazer uma coisa e depois fazer exatamente o contrário. E a última. Em relação ao Partido Socialista, tu disseste que era de esquerda. Eu, na minha opinião, ok, se calhar já foi de esquerda e não duvido disso, eu não era nascida, mas eu acredito que já foi. Mas neste momento eu não posso considerar que é de esquerda porque, ponto número 1, as medidas que tomam não são de esquerda, nem de central é já. Eu acho que já vai ali mais para a direita. Em segundo lugar, quando há alguma votação de alguma medida tomada ou alguma lei, o PS ou vota a favor ou abstém-se. Ou seja, ele nunca é contra as medidas de direita. Então, como é que se pode dizer que é de esquerda? Fica a pergunta agora. Fica a pergunta agora. Vou então uma palavra à Cineia. É o seguinte, eu não podia deixar de concordar mais com o Pedro quando ele diz que nós simplesmente nos excluímos da vida política. Eu excluo completamente da vida política, já fui convidada a entrar em movimentos juvenis, juventude, partidário e sempre recusei, nem quis saber. Não interessa, eu nem quis saber que partido é que era, simplesmente não. Porque o problema que eu vejo em Portugal não é tanto um problema de troicas ou políticos ou assim, é um problema da mentalidade das pessoas. As pessoas querem lucro, querem lucro hoje, não querem lucro amanhã, não querem fazer investimentos, não querem trabalhar. Não querem trabalhar e quando eu digo não querem trabalhar é não querem fazer um esforço ou pensar se calhar de, olha, eu em vez de ter 100 mil euros de lucro durante o ano, se calhar tenho só 50 mil nos meus empregados que mais contentes. Ninguém tem esse tipo de políticas de vamos trabalhar para o bem de toda a gente e pensar se calhar eu em vez de investir em educação dos meus empregados não invisto, eles continuam com o mesmo tipo de escolaridade. Não há este tipo de pensamento em Portugal. Isto acho que é o que está mal connosco. Quanto à Troika, eu neste momento, como vocês já sabem, eu estou a ter a disciplina de Relações Económicas Internacionais e uma das sugestões foi eu no memorando da Troika. Ainda não fiz, mas nós estudamos o que é que está a ser feito em Portugal em termos de economia. E o que está a ser feito em Portugal em termos de economia é cortar os rendimentos das famílias para que as nossas importações baixem. Isto faz muito sentido. Agora, não faz sentido quando Portugal é um país que importa 60% de todos os produtos básicos que tem. Ou seja, não estamos a falar de pão, não estamos a falar de leite, não estamos a falar de cereais, estamos a falar das coisas todas. Ninguém se preocupou, ou melhor, a Troika preocupou-se em dar-nos as medidas, mas nós tínhamos que ter 2 dedos de teste e dizer, pessoas, isto não vai voltar aqui, porque de facto o que nós podemos fazer, no nosso caso, no nosso país, era, por exemplo, baixar a eletricidade para as empresas que produzem comida. Vamos produzir mais comida para deixarmos de importar estes produtos. Ou se calhar vamos dar benefícios às empresas que podem exportar. Ninguém tem esse tipo de raciocínio. Porquê? É mais fácil dizer, olha, meninos, imposto, agora pagam isto. E no dia a seguir, agora pagam isto, e agora pagam isto. E o dinheiro aparecer. Só que o dinheiro não está a aparecer, porque as pessoas já não têm mais dinheiro para dar. E ninguém tem essa preocupação. E é o que eu vejo em Portugal, é que as pessoas têm todas uma má mentalidade em relação ao turismo geral. Mas é só cá, porque nós vamos para os estrangeiros, os portugueses são sempre os melhores, são os melhores profissionais, são os melhores cientistas, fazem as coisas mais inovadoras. Os portugueses são fantásticos, são pessoas trabalhadoras, honestas. Agora, aqui em Portugal, é tal questão. Eu conheço pessoas que querem trabalhar e dizem, eu tentei montar 4 empresas diferentes, recusaram os 4. Eu podia dar na emprego a 50 pessoas, não consigo, não tenho autorizações, depois não tenho as coisas. Ninguém facilita a vida a ninguém, depois o país é diferente desta situação. E depois toda a gente vai para as greves, mas ninguém se lembra que se calhar o que iam fazer era trabalhar mais no seu local de trabalho, em vez de ficar numa hora para o vazio, é se calhar em vez de faltar ao trabalho todos os dias, ou de ter, sei lá, às vezes atitudes que a gente tem no trabalho, a nossa vida laboral, em vez de, olha, não quer saber, pensem, se nós trabalharmos mais no nosso local de trabalho, a nossa empresa sobe, nós vamos estar melhor. Só que é tal questão, os patrões depois também não compensam a empresa subir, portanto isto vai tudo mal de base e não vejo grande solução para a nossa vida, se calhar daqui a 100 anos. Estas gerações todas têm que morrer para voltar a umas novas com umas ideias diferentes, com uma maneira diferente de ver a vida. Ok. Isso é sério. Bom, até agora houve 3 participações, eu vou tentar fazer depois, ok? Um apanhado do que foi dito, até porque foram referidos muitos
tópicos eu não vou conseguir dizer tudo o que vocês disseram, pelo menos não de forma tão eloquente. A Marta começou por dizer que as manifestações de hoje em dia não são compreendidas e nem sempre quem contesta, quem critica a contestação social, a compreende enquanto fenómeno e compreende as preocupações das pessoas. A Luciana não estava aqui, mas sendo assim, isto é útil. A Leonor começou por referir a questão do privado versus o público, que é as questões políticas quando se fala disto, e referiu que no público não há margem para fuga ao fisco. Depois voltou a agulha para a maneira que se lixa a troika, dizendo que uma das vantagens da que se lixa a troika é as pessoas de facto saem à rua através dela. Ainda assim, ela pode ser alvo de contestação porque existem limites que existir um ajustamento às condições do país. Falou também do Presidente da República, que para ela é uma figura oca, sem grande poder. E concluiu com, dentro até dos temas que nós estamos a falar ali de militância política, com a opinião de que deve votar-se por um partido por forma a conferir força em oposição aos partidos que já existem, já são minoritários, e que outro dos grandes problemas é a desinformação do eleitorado. A Dulcinea começou por dizer que nos excluímos da vida política e que um dos problemas é exatamente a mentalidade da população. A Troika não soube calcular medidas condizentes com o perfil social e económico. Ela depois acabou por dar duas medidas. É interessante que ela falou de medidas concretas. O Pedro estava a falar de medidas que serão ou não vagas, mas poderão solucionar mais exportação e menos importação. E referiu os casos de sucesso dos portugueses no estrangeiro, que normalmente têm bons cargos e são competentes no estrangeiro, mas que aqui em Portugal não são reconhecidos. E que há muitas pessoas que tentam realmente ser úteis aos outros, mas por culpa daquilo que eu aqui apontei como carga fiscal e burocracia, não conseguem ser mais úteis ao país. Bom, o Pedro e o Ricardo têm algumas coisas a responder. Eu começava por referir que o Pedro deixou no ar para o Ricardo a questão do conflito de interesses em relação ao secretário-geral da CGTP. E eu gostava também de lançar mais uma questão para a mesa, que me parece óbvia, que não foi abordada ligeiramente, mas que não houve ninguém que concretizasse isto. Gostava que se focassem mais nisto. Já que se fala de efetividade das manifestações, de que forma essas manifestações se poderiam tornar mais efetivas? Quais eram as ferramentas que deveriam ser unidas? E vou dar a palavra ao Ricardo. Se calhar começo exatamente pelas questões do Pedro. A Leonor já me facilitou um bocado a tarefa ao falar do PS. Eu, se calhar, nós já tínhamos até mencionado, porque este texto já foi publicado há uns 2, 3 dias, e se calhar eu até concordei que, na teoria, o PS é o maior de esquerda, mas se calhar reformulo e faço, citando Pacheco Pereira, que é um homem suspeito, e digo que o PCP, é o maior partido de esquerda pura e dura. Se calhar não vale a pena muito passar a explicar isto e passa à questão seguinte do Arménio Carlos. Considero, e eu sim sou suspeito, ao contrário do Pacheco Pereira, que o PC é o partido dos trabalhadores para os trabalhadores e a CGTP é o sindicato dos trabalhadores. Ou seja, os interesses são os mesmos, que é a defesa desses trabalhadores. E a Arménio Carlos já falou isto em várias entrevistas, há pouco tempo no Sol, logo quando também foi eleito, há uns anos, foi substituído por um secretário-geral histórico, e ele próprio disse que não há conflito porque o que interessa são os trabalhadores. Depois, passando por outras questões, quanto à Troika e à austeridade, primeiro a Troika, nós se calhar temos de aceitar que eles sim estão-nos a financiar, mas ao mesmo tempo estão a impedir o crescimento. E isto é um facto, o país não está a crescer e por esse motivo, e se calhar o que se lixa a Troika não é necessariamente vamos dar um pontapé na Troika daqui para fora, mas sim contestar as medidas de austeridade excessivas e é creio que é nesse sentido que este movimento opera.
quanto à militância de muitos dos participantes, eu acho que não há qualquer problema que sejam militantes. E acima de tudo, porque esta manifestação 2 de março foi sim uma manifestação plural em que em Faro não há assim tanta gente. Deu perfeitamente para ver que havia pessoas com bandeiras monárquicas e, por outro lado, havia comunistas, anárquicos, completamente o oposto, quase. E, portanto, isto é uma manifestação plural, muita gente que não necessariamente se identifica com as propostas do Luís-António, tem propostas diferentes. Eu, pessoalmente, quando comecei a sair, como isso não foi assim há tanto tempo, filo com base em certas propostas concretas. Eu não considero que, mesmo no que toca ao ensino, que uma subtaxa, querer taxar os ricos ou dizer nós queremos mais financiamento para a ação social escolar, isso não é vago. Acho que é algo concreto, nós queremos financiamento. E o que é curioso é que, se nós, por exemplo, acedermos, ou mesmo ouvir o secretário-geral do Partido Socialista, nós vemos que as propostas dele não são assim tão concretas quanto isso. E ainda assim, se não são assim tão concretas, qual é a justificação de votar nesse partido e se calhar não nos outros? E depois, salvar no outro dia na rede social, isto é uma página, são páginas privadas, mas ainda assim, muitas vezes, quando são utilizados por deputados de qualquer partido, tomam uma nova proporção. E destacar as declarações do José Lelo, e que a atitude dele no essencial era esta: o Partido Socialista já ganhou as autárquicas, agora interessa é fazer mais qualquer coisinha. Eles já partem com esse pressuposto, e custa-me acreditar que não se encostem à popularidade que já construíram ao longo do tempo, e nós sabemos quais os partidos que já tiveram no poder. Depois, quanto à identificação partidária, não vale a pena dizer que não me identifico com nenhum partido, pelo contrário, eu identifico-me claramente, e vai um pouco também ao encontro do que estava a dizer das medidas, eu acho que são concretas. Quando nós temos um partido a propor mais investimento na agricultura, mais nas pescas, mais aqui, mais ali, também é o que a doutora diz, nós temos de investir para importar menos, e acho que é nessa linha que as propostas são feitas, que o Estatuto de Ronda, que é, e mesmo em questões internacionais, que é o oposto do que a Troika faz hoje, que não são defendidas a submissão a entidades superiores, neste caso o Banco Central Europeu, o Deutsche Bank, etc. É pressuposto uma interação, trocas justas entre várias entidades, vários países, e uma delas, termino já, Sr. Presidente, e uma delas é essa interação, desenvolver. Depois, ainda sobre o Bloco de Esquerda, quanto à reformulação do partido, o Bloco de Esquerda é um caso curioso, porque é difícil pedir para que eles sigam só uma linha, porque eles nasceram de vários movimentos, de várias correntes, e está-lhes no sangue, pode por assim dizer, a diversidade. E isso já se está a ver com a proposta de Francisco Louçã, com o socialismo, e a reação da UGT, que é o sindicato associado ao Bloco. Agora, passando para terminar, ao Estado Social, seria para comunicar que há problemas, certamente deve haver abusos, mas creio que, sobretudo, é por cima que se começa a dar o exemplo, e é em cima que começam a ser abusos. Nada nos serve, e isto creio que era um bloco popular, que é o Aventar, ele avançava que as propostas para ter proporção teriam de ser despedidos 200 mil trabalhadores da função pública, e no entanto o que é que se fazia com esses trabalhadores? Ia para o subsídio de emprego, a nossa economia não tem como absorver esses trabalhadores. Ou seja, nós teremos não pensar em despedimentos coletivos, mas sim começar, exatamente como dizia, por cima. Porque
os funcionários públicos não ganham, e a Marta já referiu, saberá melhor que eu, não ganham assim tanto. Não ganham assim tanto. No entanto, há muitas pessoas que o fazem, que beneficiam fortemente com isto. E ainda há 2 dias estava a ser avançada a notícia que a Ministra do Ordenamento do Território, a Associação Cristã, tinha escolhido para assessores muitos dos seus ex-colegas, nem todos com formação. É por cima que se começa a acordar e é por cima que se começa a dar o exemplo, e isto é uma das coisas que se exige nas manifestações e que deve ser continuado a exigir, e enquanto não for cumprido, creio que serão feitas mais manifestações, e este manifesto de taxar 10% aqueles que ganham lucros milionários é real, não é utópico como já muitos disseram, é um objetivo claro que deve ser pensado e as pessoas têm que tomar mais atenção, isso é consensual. Fico correto, Dr. Ricardo. Antes de quero dar a palavra ao Pedro, que teve de se ausentar, temos 2 participações inscritas. O Diogo queria falar e seguir também vou dar a oportunidade à Dulcineia, tentar fazer um apanhado. Farei um apanhado depois no final, porque não sei se aperceberam, Sim, já passamos. mas são 6h15. Temos todos os tempos, português só aqui. Desculpa, começava a seria agora. Diogo, por favor. O que eu queria abordar é mais. São 2 questões. É a questão do Estado Social, que eu acho que, para além de ser pesado, está muito mal aplicado e mal fiscalizado. Porquê? Porque há muitas pessoas que. Há muitos desempregados mesmo. No entanto, a aplicação do subsídio de desemprego está mal fiscalizada. Isto porquê? Porque há muita gente que recebe o subsídio de desemprego e tem rendimentos de mais 2 ou 3, proveniente de mais 2 ou 3 subsídios. E há gente que está desempregada sem subsídio de desemprego e isso não consegue fazer nada. A solução é mais fiscalização. Porquê? Tanto na questão do subsídio de desemprego como na questão dos abonos, há muita coisa mal fiscalizada. Passando por outra parte, a falta de entusiasmo pela política, ou a falta de jovens na política. Eu acho que isso é generalizado. Eu falo para mim, uma vez estou a não ver nada político, porque já não acredito que não se entusiasmo nenhum político, nem no PCP, nem no Bloco de Esquerda, nem no PS, nem no PSD. E acho que isso é justificado porque nós mudamos de PS para PSD e não vemos nada de jeito, de um lado nenhum. E também porque está nos outros. Ok, conseguimos dar mais força. No entanto, eles não vão ganhar. E essa força teria de levar muitos anos para eles conseguirem ganhar. Eu, nas últimas eleições de setembro, nas próximas, basicamente vai ser a mesma coisa, porque já não há paciência para ouvir propostas que são, em muitos casos, vagas, ou, quando são concretas, são ou demasiado ambiciosas ou demasiado utópicas. Essa dos 10%. Eu acho que seria uma boa ideia. No entanto, acho que é utópico isso acontecer, porque eu acho que não vai ser muito difícil contra os milionários pedir 10% das suas fortunas para ajudar a ação social. Em primeiro lugar, eu quero dizer, em relação ao que o Ricardo disse acerca da Troika e das medidas que ela está a aplicar, eu acho que muitos portugueses não entendem é que Portugal está no buraco e países como a Alemanha, nós vemos a Alemanha como o bicho mau, mas a verdade foi que na Alemanha disse que entrar para a União Europeia, uma das únicas coisas que ela pediu foi que o déficit de todos os países da União Europeia não podem baixar de X, porque obviamente se a economia desse país é melhor que a nossa, ela não se pode estar a rebaixar por causa dos outros países. Nós estamos em déficit na nossa economia, muito além do que a Alemanha previu que alguma vez acontecesse, e por isso vamos tentar corrigir a situação. As medidas que eu própria apontei, e é tal questão, diminuir as exportações, aumentar as importações, todas essas medidas são medidas que precisam ser aplicadas num prazo mínimo de 5, ou melhor, que precisam de um prazo mínimo de 5 anos para surtirem algum efeito visível. Não é para resolver a situação, é para surtir efeito. Muita gente não se apercebe disso. Outra coisa que eu gostaria de comentar era a atitude do nosso colega Diogo, agora vou chamar do nosso colega Diogo, e é que eu acho de muito valor alguém que vai votar em branco, porque acho que, como já disse,
Eu conheço muita gente que diz: eu tenho o direito de não votar. Não, ninguém tem o direito de não votar, não quer votar, vota em branco, ao menos dá para o trabalho de ir lá, porque de facto, se houve alguém que lutou para que nós tivéssemos esse direito, nós temos de exercer. Além disso, é aquela questão: a partir do momento que nós não votamos, nós temos 4 anos para estar calados e esperar para verem a próxima oportunidade para darmos a nossa opinião outra vez. Portanto, durante 4 anos nós não temos o direito de reclamar, porque nós não demos a opinião para nada. Pronto. E é isso. Ok. Se calhar antes de Também sequer. também. Ok, diz lá. Eu só ia falar, a Dulcineia falou na Alemanha, quando ela entrou, mas eu quero falar, é assim, a Alemanha, ponto número 1, não tem nada a ver com Portugal, não tem nada de mandar em Portugal e está a achar-se muito superior, mas a Alemanha tinha uma grande dívida e foi perdoada. E agora está como se fosse a rainha da Europa. E a pôr os países num buraco, numa dívida imensa. E isso não tem lógica nenhuma, quer dizer. Então, foi-lhes perdoada uma dívida e eles agora. A questão é que são muitos países que Estão têm punidos, dívida né? mesmo. Exatamente, isso não tem lógica nenhuma. E outra questão é muito rápida. No início, o Ricardo falou nas greves dos transportes públicos e eu queria concordar contigo porque os médias falam muito das pessoas: pois isto é um grande transtorno, agora vou para o trabalho. Mas é esse o propósito das greves. Se não for para fazer se não for para transtornar as pessoas, não se faz greve. Não é? Acho que é esse o propósito. Se ninguém sentir, não tem efeito. Só antes de Pedro falar, porque está mesmo ansioso, eu não tinha uma coisa a dizer, com certeza. Eu só queria, em relação às greves e às manifestações, o Pedro disse que não tinha um grande efeito. O Ricardo falou em 62 e 68. A tua questão, André, foi que como é que elas poderiam ser mais efetivas? A questão é, não querendo parecer ditador ou repressor algo do género, será que se tivéssemos menos liberdade para nos manifestarmos, será que elas teriam mais efeito? A questão é que se nos manifestarmos diariamente, nunca conseguiremos grande representatividade. Por isso é que o movimento que se diz a Troika tem tido alguma força. Toda a gente tem se juntado a esse movimento, apesar da sua ideologia política. Acho que é por isso, e só dar aqui um toque na questão do Diogo, de decidir ir votar em quebrado. Não devemos, na minha opinião, não devemos ter uma postura derrotista. Ok, sabemos que é muito difícil um dos outros partidos, sem ser o PS ou o PSD, estar no poder, mas cabe a nós, especialmente a nós jovens, lutar para que isso mude. Está? Pedro. Bem, tenho aqui algumas questões a colocar ao Leonor, e refletir algumas ideias que ela suscitou, que eu acho que são equívocos, e dar uma palavrinha também à Dulcineia sobre uma coisa, um pequeno ponto que ela referiu. Bom, relativamente à Troika, eu nunca disse que não se deve reclamar com a Troika. Eu acho que há todo o direito, eu falei logo isso nas manifestações no princípio, toda a legitimidade para reclamar, para reclamar. Acho que talvez não seja o mais justo, mas acho que, sim, acho que a Troika não está a fazer um bom trabalho, tem todo o direito de reclamar. Porém, a Troika esteve em vários países, inclusive na Irlanda. Mas a Irlanda é um caso diferente, porque a Irlanda é crise financeira, não é crise económica ou financeira como é em Portugal. Por isso tem a ver com bancos, é uma crise totalmente diferente e acho que não é comparável a Portugal. É um bocadinho diferente. A Grécia é mais parecido, mas a Irlanda é uma crise exclusivamente financeira. Já estou a falar. Relativamente também à Alemanha. Bem, a Alemanha quando teve o perdão, temos que ir. A Alemanha tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, ou seja, Eles são Muito bom, depois as vezes. ok, mas a Alemanha tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, são coisas totalmente diferentes, nem são situações sequer comparáveis. Uma Segunda Guerra, a Europa totalmente desfeita e Portugal se endividou às suas próprias custas, ao seu próprio, por culpa própria. E outra questão, eu, por exemplo, se fosse alemão, não nos esqueçamos que a Alemanha está a dar dinheiro a Portugal.
Por isso, eu, por exemplo, se Portugal dá dinheiro a um país e esse país não está a fazer um bom trabalho, eu como cidadão do meu país que empresta, não ia ficar nada satisfeito. E com isso não estou a desculpar a Alemanha, porque a Alemanha tem os seus interesses, como todos os países têm. Isso não é novidade para ninguém. Outra questão é que, quando falam em austeridade e crescimento, eu estava a falar, eu não sei quem falou em crescimento económico, devíamos ter crescimento económico, mas Acho que sim. Mas eu Também me ensinaste. Também me ensinaram alguém. Sim, tudo bem. O crescimento económico, na situação atual em que estamos, não há ou há austeridade ou há crescimento económico. As duas coisas não são compatíveis. Não são. Não é ou há austeridade ou há crescimento económico. Por isso, se há austeridade, claro, crescimento económico não vai ser, vai haver um decréscimo e isso é totalmente natural. Agora, os graus de recessão, aí são coisas diferentes. Porque, quando falaram do Estado Social, o peso, e como o Diogo referiu bem, o peso do Estado Social é insustentável. Eu li, não sei especificar onde, se estiver enganado, peço que me corrijam, 75% das despesas do Estado são para prestações sociais. É muito dinheiro. O Estado, a maior parte do dinheiro do Estado é para salários, subsídio de desemprego, doença, etc. Temos um Estado Social muito pesado. O PIB cresceu, as despesas para acompanhar esse Estado tiveram de aumentar, os tais empréstimos chegam a uma altura que as pessoas já não dá mais, porque depois Portugal não consegue pagar os empréstimos que pede e o dinheiro esgota. É por isso que chegamos à situação em que estamos. Quando a Leonor referiu as medidas do PS quando são de direita, no caso de Sócrates, o caso mais recente, e não só, eu gostava que me enunciasse algumas medidas que o PS tomou que acha que são de direita, porque o PS, no tempo de Sócrates, a dívida pública disparou. A culpa não é só Sócrates, obviamente, mas Sócrates pôs-nos numa situação muito delicada, porque através das tais prestações sociais, Magalhães, obras públicas, aliás, houve, não sei exatamente o ano, mas 17% do PIB era com obras públicas. É muito dinheiro. Para terminar, só dizer mais uma ou duas coisinhas. Relativamente ao que o Lucinei disse, que as pessoas que não votam têm de estar caladas e não podem exprimir a sua opinião, discordo totalmente dessa visão, porque vivemos numa democracia, as pessoas podem não votar, mas têm o direito de opinar sobre qualquer situação. Quando eu digo não votar, era não se dirigir às urnas, porque podes ir votar. Quando eu digo votar, é votar em qualquer coisa ou entrar no sim. Exato. Sim, porque votar é branco é votar na mesma. Sim, exato. Eu acho que as pessoas têm o direito de opinar, têm a sua possibilidade e acho que é perfeitamente possível. E não, talvez um pouco hipócrita, mas não. Os 4 anos a democracia e o discutir política não se centram de 4 em 4 anos. Há vários, estes debates, por exemplo, e outras diversas atividades, as próprias manifestações, uma forma de exprimir a sua opinião, e a opinião não se pode centrar só nas eleições. Um dos grandes problemas, e há vários economistas que defendem isto, em particular um que eu prezo muito, que é o Henrique Medina Carreira, ele aponta como o principal problema da Europa e, consequentemente, Portugal, é a fuga do setor primário e do secundário, ou seja, a desindustrialização no país. A agricultura e as indústrias caíram completamente para níveis irrisórios e vivemos à base de serviços. E isso não é sustentável. Nós, e como a Luciana disse bem, precisamos de produzir. Também, se não produzirmos, ou seja, apostar, e aí concordo plenamente, deve apostar na agricultura e na indústria e nas tecnologias de ponta. Deixo só uma questão no ar. Só para terminar, vou só deixar uma questão no ar, que é se
as manifestações, isto é uma questão para quem quiser responder, porque eu posso, não sou de acordo com isto ou nem sou contra, a audiência. Se estas manifestações se representam a maioria, porque nas várias sondagens, e valem o que valem, mas nas várias sondagens que saem, tem saído, o PSD não tem perdido assim grande terreno em relação ao PS. Aliás, obviamente perdeu na condição atual em que se encontra o país. O PS é o partido com, supostamente, por exemplo, se houvesse eleições legislativas hoje, o PS era o que ganharia, mas as diferenças não são assim tantas como, talvez, como eu esperava. Por isso a minha questão é, será que estas manifestações representam a maioria do povo? Ok, já sei que a Luciana não quer falar, a questão está primeiro inscrito, nós são agora 6h30, nós começámos 15 minutos depois, por isso, se puderem permanecer durante mais 15 minutos, agradeceria. Porque gente nova, gente que não viveu os tempos antes de abril, tem opiniões e hoje em dia não é vulgar que as pessoas tenham opiniões. Depois, algumas notas soltas. Uma delas é a questão, nós estamos aqui com um modelo de democracia, foi inventado já há uns anos largos, e se calhar precisamos de reinventar essa democracia. Nós estamos com problemas com a democracia. A questão da representatividade. Porque é que nós, para podermos desempenhar um cargo, temos que pertencer a um partido? Porque é que eu, se quiser ser Presidente da Junta, tenho que pertencer ao partido X ou ao partido Y, não tenho que ir como independente, mas pelo partido, não sei das quantas. Essa questão é um bocado que devíamos pensar. Depois é a forma de contar os votos. Se nós votarmos mais num partido ou noutro partido, é verdade que ele tem mais assento parlamentar, mas não tem qualquer eficácia, porque eles votam à cabeça. É o que o chefe do partido disse. Votarem lá 10, votarem 15, votarem 50. O que conta é a opinião que é expressa pelo chefe do partido. Normalmente não há liberdade de voto. O voto é aquilo que o chefe determinar. Dificilmente há liberdade de voto. Depois contam as cabeças, portanto que eles já nem contam os votos. Já sabem, aquilo que o PSD vota a favor, o outro não sei o quê, tanto faz estar lá 50 como 1. É a mesma coisa. Depois, outras questões que aqui se falou é a promiscuidade entre os partidos. O Partido Bloco de Esquerda, que foi claramente falado, para mim aparece, e que não tenho que dar opinião, mas aparece com os descontentes de um lado e do outro. Os que foram expurgados de um lado e do outro, ficaram-se a encontrar. E como que há uns anos apareceu o Partido Renovador Democrático, o PRD. Eram os expurgados do PS e os expurgados do PSD. Andavam por ali. Agora, se calhar o que nós precisamos é menos de partidos e mais de opiniões e se calhar parece-me que aquilo que o Pedro disse há bocado é que não há ideias concretas. Há ideias avulsas, há objetivos, mas não há formas de os colocar em prática. Vamos crescer. Mas como é que se cresce? Cresce investindo. E o que estamos a fazer agora é exatamente os investimentos. Estamos a tirar dinheiro das pessoas do bolso como se fossem galinhas dos ovos de ouro. E há um dia qualquer que a galinha morre, ou mata uma galinha e, julgando que vão buscar o ouro todo, e é o que estão a fazer agora. Estão a ir buscar o ouro todo de uma vez, tirando do bolso das pessoas, sem criar riqueza, vendendo, sem criar riqueza, sem investir, sem pensar que não basta comer hoje, amanhã também temos que comer. Portanto, é preciso investimento, e o investimento não está a ser feito. O Sócrates, com todos os defeitos, e eu não fui, portanto, o Sócrates, uma coisa que se pareça, mas ainda pensou naquela ideia que alguém falou das obras públicas. As obras públicas, de facto, afundaram-nos um bocado, mas há a ideia de que o que movimenta um país, e o que movimenta uma sociedade, e toda a estrutura produtiva do país, são as obras. E, portanto, o que é preciso fazer? É preciso criar emprego, criam-se obras públicas, nem que elas não sejam necessárias. Mas como isso movimenta tudo, pode ser que depois tenha um segundo efeito. E pronto, quer dizer, o problema é que não há. E depois é tal situação. O sistema parlamentar que nós temos, o Presidente da República não tem qualquer papel. O Presidente da República é uma figura de retórica e só gasta dinheiro, de facto. O Presidente da República, pelo que eu ouvi dizer, gasta mais dinheiro que a coroa espanhola. Acaba por fazer o seguinte: os governos têm uma opinião, têm um programa, mas não podem ao seu programa até ao fim. Nós votamos um determinado programa, mas depois a Assembleia não deixa de fazer o programa até ao fim. Portanto, se calhar havia que repensar a democracia, a forma como se representam as pessoas, e muitas vezes eu não me sinto realmente representado nesse canto que eles têm. Quero dar a palavra à Leonor antes de fazer um resumo do feito.
públicas que movimentam o país. Eu acho que isso é uma ideia um bocado ultrapassada, porque nós temos aí tantas coisas. Eu falo, por exemplo, em apartamentos e tudo mais que estão vazios, não há dinheiro para comprar, porque é que vamos estar a investir em obras quando há tantos campos completamente desertos. Eu acho que isso faria muito mais falta neste momento do que fazer pontes do Tejo e aeroportos, porque eu acho que isso neste momento não é muito importante. Depois, vou falar com o Pedro. Referiste o Magalhães. Eu já não sei muito bem dizer o que é que disseste, mas estavas... É que eram medidas sociais. Pronto. Eu não concordo, eu acho que isso foi interesse. Simplesmente, foi só para ganhar dinheiro. Não acho que isso... Acho que não tem a ver com uma medida de esquerda nem de direita. Foi simplesmente interesse político e não só. Foi para mexer com os amiguinhos. Depois, tu falaste que ou há austeridade ou há crescimento económico. Eu concordo contigo, por um lado. Por exemplo, nós estamos em crise. Para que é que nos serve a austeridade? Nós temos a ter crescimento económico. E não é estar a tirar às pessoas, porque se as pessoas não têm dinheiro para investir e para comprar, a economia não se vai movimentar. Isso não vai resolver nada. E depois, pediste-me uma medida de PS que eu considero de direita. Eu não quero estar a mentir, se estiver errada, digam, mas a ideia que eu tenho é que a maior parte dos cortes, quando começaram a haver os cortes na educação, foi com o PS. E acho que um país sem educação, acho que isto é uma frase assim, batida, um clichê, mas um país sem educação não é nada. E ao estarem a cortar na educação, isso não é uma medida de esquerda com certeza absoluta. Acho que até é muito direita, é cortar, eles querem cortar no supérfluo, mas vão cortar no essencial. As sondagens do PSD, se fosse hoje ainda ganhava. Sim. Eu acho que as sondagens são uma forma de manipulação completamente. Eu acho que não há ali nada que diga que sim, isto representa a maioria do país, por exemplo. E queria também dizer que no início falámos sobre as manifestações serem eficazes ou não, e quando eu me lembrei dos cortes da educação com o PS, lembrei-me de uma série de manifestações que realmente resultaram em alguma coisa. Foi com as manifestações dos professores que fizeram com que a Ministra da Educação se demitisse. Isso foi uma vitória e não acho que não é possível dizermos que as manifestações não são eficazes neste momento. Eu acho que são eficazes, nem que seja porque o governo neste momento é completamente desgastado. O ministro Relvas não vai estar lá muito mais tempo e na minha opinião, há muita gente que acha que o governo se vai demitir. Eu gostava que sim, mas eu tenho quase certeza que não, porque acho que eles são demasiado orgulhosos para se demitirem. Mas, por essa questão das manifestações, acho que da minha parte acho que sim. De facto, não têm o direito de não ir votar. Eu não creio que isso aplique, porque fizeram há uns anos uma pergunta e eu até hoje retenho essa pergunta e penso mesmo, se toda a gente está sempre a quem de cima, eu acho que não há maior forma de manifestação do que as pessoas virem e dizerem que eu não quero nada de votar de cima. Eu não quero nada. Acho que isso daria de facto as nossas classes políticas pensarem. Mas isto é a minha opinião, acho que seria a forma de manifestação última e mais perfeita, porque não impedia ninguém a trabalhar, não impedia ninguém a produzir e era simplesmente dizer, não gostamos disto. Para mim era. Depois, quanto ao que o Leonor estava a dizer, eu discordo em relação às obras públicas, porque eu há pouco tempo fiquei a saber que, por exemplo, há muitas empresas que não trazem os seus produtos para Portugal. Eu falo disto, ou seja, nós não recebemos exportações, apesar de termos uma posição privilegiada na Europa, geograficamente e em termos de portos. Os nossos portos temos condições naturais excelentes para fazer transbordo e para receber produtos. Nós não recebemos, porque muitas vezes os produtores, parece incrível, mas um produto que venha até ao Porto de Lisboa, por exemplo,
fica 60 dias à espera, enquanto que o mesmo produto vai chegar à nossa casa em 30 dias ao menos, se for parar à Holanda e tem que percorrer milhares de quilómetros. A nossa pergunta é: o que é que está mal? Está mal é que nós não temos, não é só a gestão, mas se nós investíssemos nessas áreas e fizéssemos esse tipo de obras públicas, seria muito melhor. Por exemplo, eu também não sabia, mas as linhas de comboio portuguesas não têm a mesma medida das linhas de comboio espanholas. Foi uma medida feita durante a guerra para evitar invasões e tudo mais. Nós iríamos beneficiar imenso se pudéssemos ter uma linha de transporte que de facto transportasse mercadorias. Nós poderíamos ter benefícios para o país. É esse tipo de obras públicas, não é trazer aviões e turistas e fazer aeroportos como o de Beja, que não serve para nada, serve para decorar os campos e as jogadas, porque elas têm uma coisa para dar à mente. Ok, alegações finais da mesa de parte a parte, para depois concluirmos. Tentar ser breve. Pódio, claro que poderia haver melhor fiscalização, melhor distribuição, é verdade. No entanto, discordo que o Estado Social, primeiro, o Estado Social é completamente sustentável, autossustentável, e por isso, a partir daí, é um motivo para o manter e tomar atenção. Depois, discordo também com o Pedro quando ele diz que o financiamento vai muito para os subsídios de desemprego, etc. Quando muito do dinheiro que nós estamos a receber vai para os bancos, e depois poderíamos falar de casos de bancos que recebem empréstimos e depois vão comprar dívida pública a juros muito mais altos e beneficiam claramente da questão da crise do Estado. Depois, as economias do norte da Alemanha, a verdade é que isto vai de encontro ao que o Paulo Krugman disse, que é o Nobel da Economia, em que se há crise e não acabam com ela é porque alguém beneficia. A Alemanha, inclusive, tem juros negativos, ou seja, eles estão a receber para receber dinheiro, no fundo. Portanto, acho que não é por aí. Depois, quanto à contestação social, destacar, e foi um post que fiz recentemente também no nosso blog, sobre o Belmir, em que o Belmir dizia que é um carnaval permanente, a contestação social, e que ele dormia bem. Primeiro, eu também dormia bem se estivesse seguro como ele. E depois, esta atitude, esta prepotência que ele mostra, é exatamente a atitude, por exemplo, que o Diogo estava a dizer que nós não conseguimos fazer porque eles é que mandam. Agora, se calhar não é muito indicado, mas o rapper português tinha numa introdução de uma música a seguinte frase: nós mandamos à merda, mas eles mandam na gente. E não se faz nada, mas isso não é assim. Eu não aceito que haja submissão a uma elite, a 1%, e estas medidas que visam taxar fortemente estas pessoas têm de exigir, eles têm de pagar mais. Nós não podemos ser submissivos submissos a uma elite, a uma classe. Que sim, a luta de classes ainda é uma coisa atual. Depois, quanto às questões das representações e da possibilidade de haver candidaturas independentes à Assembleia, eu acho que se agora a maior parte das pessoas que estão aqui, ou algumas das pessoas que estão aqui, consideram que não há representação ou que há propostas vagas ou inconsequentes de muitos partidos, então não queremos uma medida que possibilita o aparecimento de mais Beppe Grillos e ainda de movimentos muito mais inconsequentes do que qualquer partido atual. E é uma questão que temos de pensar nisso. É uma coisa a ponderar. Acho que é uma discussão pertinente, mas desde já discordo completamente com essa medida, com essa possibilidade. Estava para só 5 minutos. É muito rápido. Relativamente ao professor e ao Ricardo, candidaturas independentes, eu aplaudo a atitude do professor. Eu acho que eu sou totalmente a favor das candidaturas independentes, porque acho que vem dar um novo fogo à nossa democracia. E custa-me a acreditar, ou custa-me a entender as pessoas que se recusam, porque nós vivemos num sistema de partidos e quem não pertence a um partido é excluído, o que acho totalmente retrógrado.
Já discordo de um ponto que o professor abordou, que fez obras públicas. Eu acho que não se deve fazer obras públicas quando é sustentável. Quando não há dinheiro, não se pode fazer obras públicas, a não ser pedir empréstimos, foi o que aconteceu e foi o que se viu. Já para não falar nas obras públicas, há a relação direta com as PPP, e sabemos muito bem o prejuízo que as PPP nos têm dado e vão nos dar ao longo de 40, 50 anos, pelo menos. A Leonor, quando a Leonor diz que não percebe porque é que há austeridade quando não há dinheiro, o objetivo é mesmo esse. Porque isto é como uma dona de casa. Quando tu começas a ficar sem dinheiro, tens que cortar nas despesas, porque não tens dinheiro. Se não há dinheiro, tem de haver a tal austeridade, porque temos de cortar. Agora, a questão está em onde cortar, aí sim, aí é outra questão, no qual eu concordo que não se anda a fazer as tais cortes na despesa do Estado. Eu acho que aquilo está totalmente mal explicado, se bem que agora vão enunciar alguns cortes na despesa do Estado, mas a questão é mesmo essa, é que por causa da crise é que há austeridade, porque não há dinheiro, e a austeridade é mesmo porque é isso. E para finalizar, eu acho que há muita gente, e ele referiu isso, no qual eu discordo completamente, e o Ricardo também, de certa forma, tem essa ideia, que é a ideia da direita empobrecer as pessoas. Isso é completamente ridículo e não... A esquerda ser o partido do povo e a direita ser o partido dos ricos, isso está completamente ultrapassado. Não, isso não é assim. Eu acho que a direita e a esquerda têm métodos e formas diferentes de solucionar o problema. Não se pode dizer que a direita empobrece as pessoas e a esquerda é pelo povo, porque eu acho que ambos os lados têm as suas falhas e as suas vantagens. As desvantagens é só isso. Eu não gosto dessa conotação de direita, pessoas ricas empobrecer as pessoas pobres, os mais pobres, e a esquerda ser os partidos do povo. Sim. Cabendo-me então a ingrata tarefa de terminar, já estamos depois do prazo. Só um parênteses em relação às obras públicas. Esta ideia de que se deve investir no Estado para que as finanças, a economia tirem proveito disso, se deve investir no país, nomeadamente nas obras públicas, tem a ver com o estadista norte-americano, que depois da Segunda Guerra Mundial, chamava-se Keynes, a teoria keynesiasta. Depois da Segunda Guerra Mundial estavam a tentar reconstruir a Europa, e dos Estados Unidos veio essa teoria que se deve investir no setor público, nos setores públicos do Estado, para que... Não, foi o Roosevelt. Eu depois trago o livro de qualquer forma, eu posso não... No blog depois coloco. Isto está gravado, mas eu tenho a certeza. Ora bem, só fazendo um apanhado rápido das ideias mais importantes que foram lançadas, correndo o risco de não estar a falar de todas, como é evidente. O Ricardo começou por dizer que as manifestações, ao contrário do que foi dito, por exemplo, pelo Pedro, são plurais. E que a medida de taxar os ricos não é vaga, aliás concreta. O Diogo falou que o Estado Social é muito pesado e que a solução para isso é mais fiscalização. Fiscalização melhor. E também referiu que existe um fraco interesse dos jovens pela política, como aliás já foi falado por outras pessoas. O PS mais o PSD até agora não trouxeram resultados e tenho aqui entre parênteses uma expressão dele que poderia estar na boca de milhares ou milhões de portugueses: já não há paciência. A Dulcinea disse que colocou esta dicotomia aqui, que tem a ver com a forma como nós olhamos para a Alemanha. A Alemanha é um bicho-papão, mas ao mesmo tempo é um membro da União Europeia que precisa dos outros países para fazer economia, para se sustentar. E referiu, até uma ideia que depois foi feito um contraditório pelo Pedro, que aqueles que não votam no momento, têm 4 anos para estar calados. A Leonor diz tem esta expressão que eu também achei engraçada: a Alemanha acha-se superior, acha-se a rainha da Europa e esquece-se que já lhe foram perdoadas dívidas. O Nuno levantou uma questão também interessante que poderia dar aço para muita discussão. Disse que como nós hoje temos liberdade de expressão,
será que menos liberdade para nos manifestarmos conduziria a mais efetividade nessas manifestações? E é uma questão legítima e que merecia um debate posterior, mas nós não temos tempo. E acabou dizendo que o voto em branco significa uma postura derrotista. O Pedro, noutra das suas intervenções, disse que o caso de Portugal e da Irlanda não são comparáveis, existem diferenças gritantes nos dois países. E disse que se fosse alemão esperaria um bom trabalho. A Troika tem que ser efetiva e tem que, o dinheiro que a Alemanha está a investir cá em Portugal, eles têm que ser ressarcidos. Não é? Disse também que a austeridade e o crescimento económico em simultâneo não são possíveis. E isso deu este dado que eu também desconhecia. 75% das despesas do Estado são para financiar o Estado Social. Depois o professor falou de outras questões que até são de âmbito filosófico. Como é que nós reinventamos a democracia se ela está a falhar ou se já não nos conduz a uma melhor qualidade de vida? Falou dos partidos, a questão aqui dos partidos, independência das pessoas, até as candidaturas à Assembleia da República. E disse que precisamos de mais partidos de menos partidos, mais opiniões, e isto levou para uma ideia que cada vez é mais generalizada nas pessoas que se dizem partidárias, que esta frase costuma ser muito preferida e espelha o que essas pessoas sentem. Não são pessoas de partidos, mas sim de ideias. Não temos jovens de ideias, mas sim de partidos. E acho que podemos dar por finalizado este debate. Eu sinto-me muito bem com o que foi dito aqui e acho que temos pano para mangas agora para trabalhar no blog e no rescaldo que vamos fazer. Obrigado.